Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma vez é uma satisfação para mim estar aqui para compartilhar um trecho das Escrituras Sagradas com os amados irmãos da Igreja Batista Vida Nova, que me ouve neste momento. E também aproveito já para agradecer o convite feito pelo pastor Manuel Antônio. Ah, eu gostaria de conversar com os amados irmãos sobre guerras. É a temática que eu escolhi para essa noite e eu decidi conversar com os amados irmãos sobre isso porque é um tema que está presente desde quando a humanidade é a humanidade, né? Ah, Se nós pararmos e olharmos para trás, nós vamos ver que o homem ele trava guerras por variados motivos, seja por poder, por direito, por liberdade, por riquezas, por espaço territorial, por uma economia que precisa ser ampliada, seja por um avanço tecnológico nas mais variadas áreas do saber humano. O ser humano ele sempre está querendo arrumar razões para travar guerras. Agora, a minha ideia nesta noite não é falar com vocês sobre as especificidades de cada guerra, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, por que se deu, como se deu, quem foi contra quem, a Segunda Guerra Mundial e etc e tal. Não. A minha ideia agora nesta noite é trabalhar o texto bíblico que se encontra na Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 1. E lá no verso 1 diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? São duas perguntas que Tiago faz e elas podem ser respondidas pelo contexto imediatamente anterior e também imediatamente posterior. E caminhando um pouco na leitura aqui do texto, da Epístola de Tiago, capítulo 3, verso 13, diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É um texto que versa sobre essa ideia da sabedoria e das diferentes sabedorias existentes, a sabedoria que desce do Pai das Luzes, que desce de Deus, e a sabedoria humana. Nós sabemos que a sabedoria humana, ela está regada dessas coisas que é próprio do ser humano. E nós sabemos que dentro do coração do ser humano há muitos sentimentos ruins e muitos temperamentos também ruins, que são, não que os temperamentos sejam ruins, mas que eles sejam utilizados de uma forma ruim, justamente porque o que há dentro do coração de cada ser humano não é algo que venha de Deus especificamente. E por que eu posso afirmar isso? Porque enquanto nós estivermos andando sem a presença de Deus nas nossas vidas, sem o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós não vamos conseguir, por exemplo, ser dominados pelo Espírito Santo de Deus, pela sabedoria que é lá do alto, que antes é pacífica, que antes é indulgente, que antes, como diz aqui o texto para nós, ela semeia o fruto da justiça. E nós sabemos que o ser humano, ele sempre está em busca de algo para defender os seus direitos, para defender o seu controle, o seu poder de subjugar outros ou subjugar coisas ao seu domínio. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com os amados irmãos.
Nós sabemos que o que há dentro do coração do ser humano não é nada bom. São sentimentos invejosos e facciosos. E nessa época que nós estamos vivenciando, mais internos aos nossos lares, refugiados em nossos lares por conta dessa pandemia e esse inimigo, que é um inimigo invisível, nós tendemos a ter mais rusgas, mais brigas, mais guerras entre nós mesmos, porque o tempo é maior entre nós mesmos, vivendo, convivendo de uma forma mais intensa, e a tendência é que coisas sejam mais disputadas, pessoas sejam mais disputadas, atenções sejam mais disputadas. E aí a gente perde um pouco o senso de resolver a guerra, de se vencer a guerra com as armas certas, a estratégia certa, a maneira certa de se enfrentar a guerra contra o inimigo certo. Porque as guerras, elas existem geralmente entre as pessoas, porque às vezes as pessoas estão iludidas que o problema está na outra pessoa, que o problema está na outra parte, nunca nessa parte. E também nós estamos iludidos achando que o problema está em nós, muitas vezes, que não temos capacidade para vencer aquela situação, enfim. Mas, na verdade, o inimigo que está por detrás dessa questão, dessa realidade, é o inimigo real. E é o inimigo das nossas almas. E é o inimigo invisível, tal qual, por exemplo, o inimigo que estamos enfrentando agora da Covid-19. Veja, Tiago, ele vai tratar sobre essa questão específica. Essa carta de Tiago é uma carta que versa sobre vários assuntos. Sabedoria, versa sobre fé, versa sobre prática, versa sobre a maneira como o pensamento bíblico, dos ensinamentos bíblicos vão se apresentar na nossa conduta de vida. E aí, Tiago, ele manda essa carta, como diz lá no capítulo 1 de Tiago, para as 12 tribos que se encontram na dispersão. E alguns estudiosos dizem que essa expressão quer dizer para o Israel de Deus, para o povo de Deus, que está disperso e está vivendo essas realidades, essas disputas. Tiago também fala em determinado momento, por exemplo, no capítulo 3, um pouquinho antes do verso 13, sobre o problema que é causado pela nossa língua, pelas palavras que saem da nossa boca. E as palavras que saem da nossa boca podem tanto abençoar quanto amaldiçoar, dependendo do que fazemos com essa nossa boca, com essa nossa língua. E também diz aqui que todos nós em algum momento falhamos no domínio dessa parte do nosso corpo que é tão pequena, né? Do membro que é tão pequeno na parte do nosso corpo. E aí, Tiago vem logo depois e fala sobre a sabedoria que vem lá do alto. E provavelmente com a intenção de mostrar como lidar com essas situações. Nós vemos aqui no capítulo 4, verso 2 assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Verso 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Nós sabemos que
O nosso principal inimigo, o que está por detrás das guerras que travamos com os nossos semelhantes, sejam com as nossas esposas, os nossos maridos, sejam com os nossos filhos, com os nossos pais, nós sabemos que o que está por detrás é uma guerra espiritual, que o inimigo que está por detrás não é, o inimigo verdadeiro não é quem nós estamos enxergando, mas é aquele que não estamos enxergando. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra as potestades e principados nas regiões celestiais. E Tiago está trabalhando aqui essa questão. Quais são as armas que você tem utilizado e contra quem você tem utilizado, contra quem você tem lutado? Porque se você continua lutando, Tiago, se você continua lutando contra a sua esposa, e sua esposa continua lutando contra você, se você continua lutando contra os seus filhos e os seus filhos contra você, se você continua lutando contra um inimigo que não é um inimigo verdadeiro, você nunca vai ter êxito. E aí ele fala para nós a razão do sucesso que vai fazer com que Deus nos exalte a seu tempo, a seu tempo. É o que? É o nosso relacionamento com Deus, é o tempo que nós gastamos com Deus, é a maneira com que Deus influencia em nossas vidas para que nós saibamos lidar com as questões diárias, com as batalhas diárias, com as guerras diárias, da maneira mais correta, mais coerente, usando as armas que estão ao nosso dispor, os insumos que estão ao nosso dispor, de uma maneira estratégica para que venhamos a alcançar as batalhas, venhamos a alcançar as guerras. Volto a dizer, o texto de hoje, principal, diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Gente, se o nosso lar, se a nossa empresa, se a nossa igreja, se o ambiente onde nós estamos convivendo tem sido alvejado por um ambiente de discussão, de briga, de contendas, de guerras, não é por causa do outro, especificamente. Não é por causa da pessoa que nós estamos enxergando especificamente, mas é porque o inimigo está tendo uma maior participação do que o próprio Deus está tendo. Se pararmos para pensar qual é o tamanho, o espaço que estamos dando para a presença do Senhor nas nossas vidas, seja nas mais variadas áreas da nossa vida, e o espaço e o tamanho que estamos dando para o inimigo nas mais variadas áreas da nossa vida, nós vamos então perceber o porquê estamos perdendo as batalhas, o porquê estamos discutindo e machucando pessoas, machucando famílias, machucando igrejas. Gente, a gente nessa época de pandemia, como eu disse, a gente está vivendo um tempo muito presente, muito junto, num lugar de refúgio que é o nosso lar. Muitos estão vivendo assim, outros nem tanto, porque acabam tendo que sair para trabalhar, porque ou são profissionais liberais, enfim, não vem ao caso a razão específica agora, mas nós sabemos que o que nós estamos travando, as guerras que nós estamos travando, elas estão sendo mal travadas, porque não estamos lutando contra o inimigo real e verdadeiro, o correto inimigo, e com as armas que nós temos. Quais são as armas que nós temos? Relacionamento com Deus, e relacionamento com Deus decorre de dois fatores: o fator oração e o fator leitura da palavra. Se você se aproxima da palavra, Deus se aproxima de você, Deus trabalha em você. Se você fala com Deus através da oração, Deus fala contigo através da oração. Nós precisamos vencer as batalhas, essas guerras, da maneira mais coerente, da maneira mais correta. E como nós podemos vencer? Aí Tiago nos dá a solução. Capítulo 4, novamente, nós vamos ler lá no verso 7, 8 e 9 e 10, que diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como nós podemos resistir ao diabo? Não nos amoldando ao padrão deste mundo,
não devolvendo na mesma moeda, não pagando o mal por mal, mas pagando o mal com o bem, como diz a palavra do Senhor. Não permitindo que coisas ruins entrem dentro de nós, para que o inimigo das nossas almas tenha entrância em nossas mentes e possa armar o seu circo de confusão e possa dominar as nossas ações de tal forma que nós venhamos a nos amoldar aos padrões mundanos. Não. Resistir ao diabo é permitir que Deus entre em nossas vidas. Resistir ao diabo é permitir que o lado maravilhoso de Deus, da sabedoria que vem lá do alto, tome proeminência nas áreas da nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Resistir ao diabo é ter um relacionamento com Deus através da leitura da palavra e através da oração. Então nós paramos para pensar agora e temos aqui uma arma que temos para resistir ao diabo. E aqui diz a palavra para nós que ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós, ele vai fugir de vocês. Por quê? Porque vocês vão resistir, vão se manter firmes, vão se manter perseverantes naquilo que é bom, perfeito, agradável, puro, verdadeiro. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Esses que são de ânimo dobre são aqueles que são inconstantes em todos os seus caminhos. Ora está de um jeito, ora está do outro, ora está de um jeito, ora está do outro. Pensa isso, pensa aquilo e tal. Não tem uma firmeza nos seus pensamentos, nas suas ações, né? Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, ou seja, estejam contritos diante do Senhor, chorando, pedindo, suplicando que Ele venha nos orientar, venha nos advertir, venha nos limpar, que lamentemos pelos nossos erros, pelos nossos pecados, por aquilo que está diante de nós e que são as razões, muitas vezes, das guerras que nós estamos travando. E diz a palavra de Deus, chorai, chore diante do Senhor. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A maneira que nós temos de resistir ao diabo é essa maneira. Não é determinando, não é falando que, olha, eu sou mais poderoso que você. Não! Resistir ao diabo é a maneira como você tem se portado para com as situações que estão diante de você e que estão desafiando a sabedoria que vem lá do alto e que estão desafiando você, estão desafiando a mim, estão desafiando a nós. Da maneira como nós vamos enfrentar, se vamos permitir com que Deus esteja à frente, lutando as nossas batalhas, guerreando as nossas guerras, abatendo o inimigo correto, ou se não, ou se nós vamos continuar lutando com as nossas próprias mãos. Então veja, a palavra do Senhor diz para nós, olha, para que vocês possam vencer essa batalha, essa guerra contra o verdadeiro inimigo, existe uma maneira. Relacionamento comigo. Contrição, arrependimento, reconhecimento do domínio da minha presença na vida de vocês e do meu poderio sobre a vida de vocês. E aí a gente começa a entender o porquê lá no capítulo 3, no verso 17, diz: a sabedoria, porém, lá do alto é primeira pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essa sabedoria que vem do alto vai fazer com que nós tenhamos condições de enxergar, olhar as guerras que estamos travando e lutar contra os inimigos, o inimigo verdadeiro, não contra aquele que nós estamos enxergando, machucando pessoas, machucando nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, nossos empregados, ou nós machucando os nossos empregadores. Não. O que está por detrás disso tudo é um sistema perverso, espiritual, que se move entre a realidade material, a realidade física do ser humano
e que por muitas vezes consegue vencer o ser humano porque o ser humano não está lutando com as armas corretas. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e fizesse um exercício comigo. Feche seus olhos e imagine o seguinte: quando empresários decidirem, antes de travarem as suas guerras, fecharem seus olhos no seu ambiente de trabalho, abrirem suas Bíblias e perderem um tempo e gastarem um tempo, investirem um tempo com Deus, orando e lendo a palavra de Deus. Quando médicos, enfermeiros, sejam nas suas realidades, aonde estão, pararem por algum momento do seu dia, distante do seu dia, e suplicarem a presença daquele que pode resolver os problemas que eles não estão enxergando. Quando advogados estiverem também fazendo de igual forma, dentro do seu ambiente de trabalho ou escritório, ou dentro dos tribunais, fizerem também isso, aqueles que são do Senhor, aqueles que são salvos, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Imagine essa cena, os mais variadas pessoas, profissionais, de várias áreas, pararem ao mesmo tempo, clamarem ao Senhor. Imagina essa cena acontecendo agora ao mesmo tempo. Imagina o mover que Deus não vai fazer. Imagina o mover que Deus não vai implementar nas áreas de suas vidas, fazendo com que eles possam romper e vencer o inimigo que está por detrás daquilo que estão enxergando. Imagine o que Deus não pode fazer na nossa realidade se todos nós pararmos em algum momento da nossa vida e esse exército de pessoas salvas, remidas e lavadas pelo sangue do Cordeiro, fizerem isso num dado momento do dia. Em alguma hora vai se encontrar oração com oração e esse exército clamando ao Senhor. Imagine o que Deus não pode fazer. Então, as batalhas que temos travado, as batalhas que temos vivenciado, as guerras que temos, que têm chegado a nós ou em que estamos inseridos, elas vão poder ser vencidas, elas vão poder ser concluídas, encerradas, porque o verdadeiro vitorioso, que é Deus, vai batalhar contra o perdedor, que é o inimigo das nossas almas, que já foi derrotado e que deve voltar para sempre para o lugar que foi preparado para ele e para os seus anjos ou por aqueles que são dominados por eles, que é o inferno. E nós vamos conseguir seguir as nossas vidas. Guerras, elas existem, sempre vão existir, sejam elas visíveis ou invisíveis. Por quaisquer razões que sejam, elas sempre vão existir. Agora, a maneira como nós travamos as nossas guerras é que diz muito sobre como nós estamos, que diz muito quem está travando elas por nós, né? Se estamos usando de estratégia ou não. Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem se colocado diante do Senhor? Quanto tempo nós temos gasto com oração e com leitura da palavra para vencer essas dificuldades do dia a dia? Guerras, elas existem e existem por conta da maldade do ser humano. E por existir, por conta da maldade do ser humano, o inimigo tenta usar disso para nos manietar, nos machucar e causar divisão, facção, divórcios e etc. Que tem acontecido, machucar, mulheres saindo machucadas, homens saindo machucados, filhos saindo machucados, todos saindo machucados, porque o inimigo não tem pouco interesse em qualquer gênero. Não existe, o inimigo ele tem interesse por destruir a raça humana. Não é gênero X, Y. Não é o gênero XX, não é o gênero qualquer que seja. Não. O inimigo ele tem interesse em destruir a raça humana. E ele vai fazer o quê? Tudo que tiver ao seu alcance para dividir as pessoas. Portanto, vamos nos achegar a Deus e nós vamos ter êxito nas batalhas. Obrigado pela sua atenção. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida e que tenhamos uma ótima noite de paz no dia de hoje. Fique com Deus.